A conversa hoje vai ser baseada principalmente nos materiais da ABPMP International, que é a Associação de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio, e também no guia deles, o BPM-CBOK, que é tipo a referência máxima da área, né? O Corpo Comum de Conhecimento. Então, a nossa missão aqui é entender, afinal, o que é BPM para além da sigla, por que isso é tão importante hoje, tanto para as empresas quanto para os profissionais, e como é que a ABPMP e o CBOK ajudam a organizar e validar esse conhecimento todo. Vamos desempacotar isso. Para começar, acho bom deixar claro, né? BPM não é só uma ferramenta de software ou só, sei lá, um projeto com começo, meio e fim. É, na real, uma disciplina de gestão contínua. E ela ataca justamente aquele ponto que a gente falou. Muitas organizações ainda com processos e uma gestão meio presos no passado, sabe? Naquele modelo analógico. Exato. Esse é um ponto-chave para começar, porque a essência do BPM é justamente gerenciar os processos de um jeito, integrado, de ponta a ponta. O foco total é na entrega de valor para o cliente lá na ponta final. Aí, é super importante entender a diferença que o CBOK traz e que vem lá de trás de conceitos como a cadeia de valor de Porter, por exemplo, que é separar os processos primários daqueles que a gente chama de suporte. Processos primários seriam tipo aqueles que o cliente final enxerga mais diretamente? Como criar o produto, vender, entregar? Isso, perfeito. São os que criam o valor direto que agregam valor pelo qual o cliente paga. Já os de suporte, tipo RH, TI, financeiro, jurídico, eles são essenciais, claro, sem eles nada funciona, mas a função deles é dar apoio para os primários fazerem o trabalho deles bem feito, entende? Eles não entregam valor diretamente para o cliente externo. Ter essa clareza é crucial para saber onde direcionar o esforço de melhoria, sabe? Para impactar o que realmente importa para o cliente e para a estratégia. Senão, você corre o risco de gastar uma energia enorme otimizando algo que, no fim das contas, não faz tanta diferença assim lá na ponta. Faz todo sentido. Imagino que essa visão de ponta a ponta ajude a combater um fantasma antigo das empresas, né? Os silos funcionais. Aquela coisa de cada departamento só olhar para o seu próprio umbigo, e aí a informação se perde, a tarefa emperra na passagem de bastão. Nos handoffs, nossa, quem nunca sofreu com um pedido que demora uma eternidade porque tem que passar por 3 áreas que nem conversam direito? Nossa, precisamente. Os silos são, assim, inimigos mortais da eficiência e principalmente da experiência do cliente. E o BPM entra aí como essa ponte, sabe, que conecta não só as áreas entre si, mas que também faz a ligação entre a estratégia definida lá pela diretoria e a operação real, o chão de fábrica, vamos dizer assim. É o que tenta garantir que o trabalho do dia a dia esteja alinhado com os objetivos maiores da empresa. Uma técnica interessante que o CBOK até menciona é classificar os processos, tipo, separar aqueles de alto impacto para os commodities. Alto impacto seriam os que realmente diferenciam a empresa no mercado. E os commodities, aqueles necessários, mas mais básicos. Tipo, todo mundo tem que ter. Exatamente essa ideia. Os de alto impacto são aqueles onde a excelência faz a diferença estratégica. É ali que você tem que ser muito bom. Os commodities, bom, eles precisam funcionar direitinho, claro, mas talvez não precisem ser os melhores do universo. Às vezes até terceirizar uma parte pode ser uma opção. Essa visão ajuda muito a priorizar onde colocar tempo e dinheiro em BPM, porque os recursos são sempre limitados, né? E essa necessidade de priorizar e melhorar muitas vezes vem de fora para dentro, ou de análises estratégicas mesmo, tipo identificar uma fraqueza interna ou uma ameaça externa que exige uma resposta rápida dos processos. Entendi. Ajuda a direcionar o foco, né? E para organizar esse conhecimento todo, trazer um padrão, uma linguagem única, aí entra a ABPMP Internacional. Pelo que eu vi, é uma entidade global sem fins lucrativos, né? E com uma missão bem definida: ser a referência mundial em BPM. Os números impressionam, né?
Milhares de membros, centenas de empresas no mundo todo. Sim, a ABPMP tem esse papel fundamental de ser a guardiã e a promotora das boas práticas em BPM. E a ferramenta principal deles para isso é justamente o guia BPM-CBOK. Pensa nele como a base, o alicerce de todo o conhecimento na área. O valor de ter um corpo comum de conhecimento, um CBOK, é, gigantesco. Um dos maiores benefícios, que parece simples, mas é essencial, é estabelecer um vocabulário comum. Isso parece básico, mas imagino a confusão. Se cada área chama a mesma coisa de um nome diferente, workflow, fluxo de trabalho, procedimento, vira uma torre de Babel, né? Exatamente. A falta de um dicionário comum gera ruído, gera retrabalho, mal entendido. É um caos. O CBOK ajuda a resolver isso oferecendo essa base de termos. E, além disso, ele estrutura o conhecimento que se espera de um profissional de BPM. É a base para as certificações que a ABPMP oferece. E eles buscam seguir padrões internacionais sérios para isso, como a norma ISO 17024, que é sobre certificação de pessoas. E pelo que eu percebi, o CBOK é bem denso, né? Não é um manualzinho qualquer. Cobre muita coisa, dividido naquelas áreas de conhecimento. Ao invés de listar todas, que ia ficar meio chato, como a gente poderia agrupar os grandes temas que ele aborda, para dar uma noção da abrangência? Boa ideia. Podemos pensar, talvez, em blocos lógicos, né? Teria um bloco mais focado em entender e estruturar. Aqui entram os fundamentos do BPM, a conexão com a estratégia e uma parte crucial, a modelagem de processos, que é como a gente desenha o processo para todo mundo entender. Depois, talvez um bloco de análise e desenho. Aí entra a análise de processos, que é entender como o processo funciona hoje, o famoso as-is, e por que ele funciona assim, e o desenho de processos, que é projetar como ele deveria funcionar, o to be. Ok, entendi. Primeiro você mapeia, entende o desenho atual, depois analisa para ver o que está bom, o que está ruim, e aí redesenha para o futuro. E depois disso? Tem o bloco de implementar e melhorar sempre. Aqui entra a medição de desempenho, porque o que não se mede não se gerencia, né? É a transformação de processos, que é gerenciar a mudança mesmo, botar para rodar. E algo cada vez mais quente, a parte de tecnologia e transformação. É aí que entram as ferramentas modernas tipo automação, o RPA, inteligência artificial, o IoT, como elas se encaixam nisso tudo. E por fim tem um bloco mais sobre sustentar e governar tudo isso, que fala da organização e da cultura de processos, incluindo os papéis como o dono de processo, que a gente já vai falar, e o gerenciamento corporativo de processos, que é a visão do todo, a maturidade da empresa em BPM. Agrupando assim fica bem mais claro o ciclo de vida do BPM, né? E você tocou num ponto antes que eu achei interessante, a dificuldade de certas etapas. Na prática, onde costuma estar o maior desafio, assim, na visão do CBOK? Olha, o CBOK, pela estrutura dele, mostra que todas as áreas são conectadas e importantes, não dá para pular etapa. Mas o que a gente vê muito na prática é que a fase de análise de processos, que exige entender de verdade o estado atual e as causas dos problemas, essa é crítica. E a outra é a fase de transformação, que envolve gerenciar a mudança nas pessoas, na cultura da organização. Essas duas costumam ser onde o bicho pega, sabe? Onde muitas iniciativas acabam não dando certo. Porque não adianta nada ter um desenho lindo do processo to be se a análise do as-is foi feita nas coxas ou se na hora de implementar as pessoas não compram a ideia, não se engajam. A tecnologia ajuda muito, claro, mas o fator humano e a análise bem feita, a análise crítica, isso é fundamental. Essa interconexão entre as fases é um ponto central, então. E com essa disciplina toda ganhando força, imagino que o mercado de trabalho tenha se mexido também. A gente vê um monte de cargos hoje com processos ou BPM no nome, né? Analista de processos, gerente de BPM, consultor, arquiteto de processos. Sim, a variedade de títulos é enorme. E isso reflete um pouco a maturidade diferente que cada empresa tem com o BPM. Mas o curioso, e o CBOK aponta isso bem, é que as atividades que esses profissionais fazem são muito parecidas, não importa o que está escrito no crachá. No fundo, todo mundo ali está envolvido em modelar,
Analisar, desenhar, implementar, medir e melhorar processos. Sempre buscando aquele alinhamento com a estratégia e o valor para o cliente que a gente falou.